Impressionante e misteriosa. Essas são as palavras usadas por muitos visitantes para descrever a cidade de Teotihuacan, no México. Fundada antes da era cristã, a cidade exala história e cultura e ainda guarda muitos mistérios que não puderam ser revelados até hoje. Aqui, viveram mais de 200 mil habitantes em um passado distante. Seus habitantes eram chamados teotihuacanos, como foram batizados pelos astecas. E deste povo pouco se sabe e muito ainda precisa ser descoberto através de pesquisas e estudos que são diariamente realizados nesta região. Cientistas do Instituto Nacional de Antropologia e História do México descobriram com a ajuda de computadores um túnel abaixo da famosa Pirâmide da Lua, localizada em Teotihuacan. No entanto, o que o achado revelou vai muito além do que os livros didáticos contam. E é isso que veremos hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal e que ative o sininho de notificações. Assim, você nos motiva a continuar com o nosso trabalho aqui no Mundo Desconhecido. O povo de Teotihuacan foi um dos mais notórios da Mesoamérica, conseguindo alcançar seu máximo esplendor no período de 150 a.C. até 600 d.C., quando houve uma queda repentina desse povo. Existem diversas teorias que tentam explicar exatamente a origem desse povo. A teoria mais provável é que diversas tribos tenham migrado de diversos locais da Bacia do México, o que ocasionou o encontro de culturas e a formação de uma grande cidade, que assim deu origem à civilização dos teotihuacanos algum tempo depois. O período inicial desse rápido crescimento de Teotihuacan parece ter sido acompanhado de um despovoamento do resto da Bacia do México, região que engloba a antiga Teotihuacan. Cerca de 80 a 90% da população de toda essa área estava por um tempo concentrada na cidade, afirma o pesquisador e professor da Universidade do Estado do Arizona, George Caudill, autor de um dos livros que contam a história do antigo povo que habitou Teotihuacan no passado. Em sua obra, o pesquisador conta que as pessoas mais simples viviam nos bairros mais afastados, que correspondiam às zonas agrícolas nos limites da cidade. As residências das pessoas comuns em Teotihuacan eram feitas para abrigar um grande número de pessoas, que geralmente variava entre 60 e 100 habitantes. Em volta de tais casas, alguns monumentos eram erguidos pelos trabalhadores que habitavam essa casa. No entanto, eram sempre usadas por pessoas ricas e de alto clero que mostravam sua elevada condição social por meio de exímias construções. Entre as mais notáveis construções estão a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua. Estima-se que esses locais fossem ligados pela Grande Avenida, uma espécie de rua que possuía mais de 3 quilômetros de extensão e ladeava mais de 1000 outros templos e sepulcros. Hoje, muitas teorias existem em volta desses dois monumentos e arqueólogos acreditam ter feito uma descoberta impressionante recentemente. No entanto, isso é tema para mais adiante nesse vídeo. Antes de chegar à descoberta que dá base a esse vídeo, é importante lembrar que Teotihuacan é o sítio arqueológico que mais recebe visitantes nos dias de hoje. Localizada a noroeste do Vale do México, a cidade chegou a um número aproximado de 200 mil habitantes, o que a converteria na sexta cidade mais populosa do mundo naquela época. Após 300 anos de sua fundação, a cidade já cobria uma área de 20 quilômetros de extensão e possuía bairros próprios para todos os tipos de construções e de pessoas. Podemos dizer que seria comparada às maiores cidades do planeta se ainda estivesse em funcionamento no sistema de mundo atual. Contemporâneos dos maias e anterior à civilização asteca, Teotihuacan recebeu influências de povos como os zapotecas e os olmecas. Além disso, a cidade possuía zonas centrais nas quais ficavam as moradias de elite, os templos e as principais avenidas, o que inclui a presença de 2 pirâmides magníficas que citamos há pouco. Tais avenidas principais davam acesso a diversos pontos, ligavam as zonas agrícolas a um grande compêndio de comércios e mercados, além de outras construções religiosas que também retratam a inteligência que o antigo povo de Teotihuacan mantinha na construção de suas estruturas.
Teotihuacan é a lembrança deixada por um povo que cresceu e contribuiu para a criação de outras tantas civilizações mesoamericanas, com grandes obras nos campos da arquitetura, planejamento urbano e religioso, além de diversos outros avanços significativos. Na lista de povos que absorveram e trocaram referências com teotihuacanos estão os zapotecas, os toltecas, os astecas e os maias. Todos esses povos que habitaram a América Central ou a América Latina em uma época distante, mas muito importante para a história do planeta como um todo. Os astecas, em especial, viam Teotihuacan como a cidade que possuía a origem das civilizações em geral. Por isso, eles a adoravam como local sagrado. Especialistas acreditam que Teotihuacan chegou à decadência após um grande incêndio feito por povos invasores que habitavam zonas próximas à cidade. Já outros pesquisadores acreditam que o fogo foi causado pela mudança de poder interno da cidade, que acabou por gerar batalhas incessantes que culminaram na revolta de um dos lados, algo que teria acarretado o incêndio. No entanto, ainda que por um tempo ela tenha sido tomada por elevadas chamas que queimavam de forma ardente, a cidade permaneceu habitada após o incêndio por mais de 2 séculos, até que foi quase totalmente abandonada por motivos que ainda são desconhecidos para os arqueólogos. Atualmente, Teotihuacan é um dos locais em todo o mundo que mais recebe visitantes por ano. Muito de sua fama se deve ao ar de mistério que o local possui, o que inclui as muitas estruturas que existem ali. E como se não bastasse tudo isso, novas descobertas que são feitas também contribuem para que o mistério se eleve ainda mais. Como aconteceu recentemente, quando arqueólogos descobriram uma série de túneis subterrâneos abaixo da cidade de Teotihuacan. Túneis já haviam sido encontrados antes na antiga cidade, mas dessa vez teve um significado maior. Isso porque é nesse momento que as pirâmides que falamos antes entram em cena, pois o novo túnel foi descoberto desde a entrada da chamada Pirâmide da Lua. A Pirâmide da Lua é a segunda maior da região de Teotihuacan, superada em tamanho somente pela Pirâmide do Sol. E ambas tinham um imenso significado para o antigo povo que aqui morava milhares de anos atrás. O nome das pirâmides foi dado pelos astecas, que descobriram Teotihuacan séculos depois que os habitantes originais e construtores deixaram esta área. 12 pequenas plataformas piramidais cercam a Praça da Lua, que é suficientemente grande para acomodar talvez milhares de pessoas para testemunharem os rituais sacrificiais que ocorriam na Pirâmide da Lua. Além disso, no centro da praça está um altar singular e ousado. Localizada na cidade de Teotihuacan, no México, e com 45 metros de altura, a Pirâmide da Lua esconde um grande segredo, segundo contam os arqueólogos. Após uma dúzia de investigações nos últimos 300 anos, arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, conhecido pelas siglas INAH, descobriram um túnel escondido de 15 metros que percorre o interior da estrutura e que vai além, seguindo talvez por toda a cidade. Os especialistas acreditam que a cavidade misteriosa era destinada a funerais e outros rituais fúnebres, quase que como uma passagem para o outro mundo, como os próprios teotihuacanos o chamavam. O trabalho de descoberta do túnel contou com arqueólogos do INAH e também geógrafos da Universidade Autônoma Nacional do México. A descoberta aconteceu em 2017, quando a equipe utilizou uma técnica de resistência elétrica para que pudesse ser possível avaliar as propriedades geológicas da Terra sem danificar direta ou indiretamente o solo. Antes disso, porém, durante 6 anos, entre 1998 e 2004, arqueólogos já haviam descoberto quase 200 vestígios de animais embaixo dessas 2 pirâmides. A descoberta somente aumenta a tensão e os mistérios que existem sobre o território de Teotihuacan e abaixo dele. O povo que habitava a cidade no passado era estritamente religioso, e essa característica fazia parte de praticamente todos os seus hábitos diários. A descoberta do novo túnel, que consequentemente leva a algum lugar, está ligado com o fato de que os antigos habitantes de Teotihuacan acreditavam que essa era uma passagem para outro mundo, para o mundo das pessoas falecidas.
Esse mundo subterrâneo passou mais de 1.800 anos oculto abaixo da pirâmide da Lua, mas agora se revela para a ciência. Diversos esqueletos já foram encontrados nesse local, o que comprova a função do compartimento. Testes com carbono 14 revelaram que algumas das oferendas datam do ano 126 depois de Cristo. A descoberta nos abre possibilidades de ter novos conhecimentos sobre a cosmogonia, a religião e a cultura em toda a região, disse o arqueólogo Sérgio Gomes, líder das pesquisas nesse local. Entusiastas acreditam que ainda exista muito para encontrar, algo que se revelaria somente no fim da rede de túneis. Para eles, pode até ser que uma nova civilização se esconda em um mundo subterrâneo bem abaixo de nossos pés. Mas escavações no passado mexicano costumam revelar mais perguntas do que respostas. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!